Nós declaramos um óbito quando uma sinusoide, naqueles monitores dos hospitais, que são os monitores de sinais vitais que nós temos, existe uma sinusoide que marca uma diferença de potencial, marca que existe uma corrente dentro de nós. Quando essa corrente deixa de existir, nós declaramos o óbito. Nós estamos isto precisamente porque existe essa diferença de potencial dentro de nós e que permite que todas as células possam trabalhar e haja um metabolismo em harmonia com uma finalidade de mantermos o nosso estado, que é vivermos. E quando usada como terapia, em que patologias é que a eletromedicina está indicada? Ela funciona em todas as situações. Porquê? Porque é a essência, ou seja, o processo da doença é muito idêntico em todas as situações. No início, claro que depois poderá dar uma amiotrófica lateral, uma esclerose, poderá dar um infarto, mas a essência da doença começa sempre por uma diferença de potencial que deve existir dentro da célula e que deixou de existir. Claro que se as células forem do fígado, poderá ser uma hepatite, poderá ser uma cirrose, etc. Se as células forem do pâncreas, poderá ser a diabetes. Portanto, a essência é idêntica em todas. Depois há de variar conforme a zona onde se processa esse processo de perda de corrente, ou para se dizer mais corretamente, a diferença de potencial deixa de existir. Portanto, ao atuarmos com determinadas frequências para podermos, enfim, localizarmos sobre a zona que está a ser afetada, podemos recuperar, ou pelo menos melhorar a situação desse processo que esteja a decorrer menos bom para o organismo. Por exemplo, pode ser usada esta terapia na erradicação de tumores, no tratamento do cancro? Repare, hoje em dia existe uma área que se chama eletroquimioterapia, que é a utilização da eletromedicina na área da quimioterapia. É muito usado na Alemanha e os efeitos têm sido muito positivos em termos terapêuticos. Por exemplo, na cicatrização de ferimentos, está também indicado? Sim, também está indicado e funciona muito bem porque há um processo regenerativo, ou seja, sempre que há um trauma, neste momento, enfim, existe um processo afetado a nível do tecido, essa zona, além de ter um pH muito baixo, também as células, ao serem bombardeadas com este potencial de corrente, a regeneração é muito mais rápida. Mas estamos a falar do uso desta terapia de forma isolada ou em conjunto com Não, ela outras pode terapias? ser usada isoladamente e também em conjunto de várias terapias. Repare, por exemplo, a endocrinologia, a cardiologia não trabalham isoladamente. E esta área é a área que as vai unir ainda mais facilmente, porque há aqui um elo de ligação muito próprio de todas, que é a corrente elétrica, que todas elas se preocupam de uma forma ou outra. Quer dizer, o eletrocardiograma usamos realmente e lemos um estímulo elétrico, depois é importante ver a hemodinâmica do sangue, até depois de haver esse impulso elétrico, se existe ou não uma contração do músculo suficiente para haver uma hemodinâmica do sangue, mas nas outras áreas, esta área da eletromedicina é a área que vai ligar coerentemente todas as áreas da medicina. Mas existem contraindicações? Há pessoas que não podem recorrer a esta terapia? Infelizmente as pessoas que tenham dispositivos elétricos, como um pacemaker, todos estes dispositivos não poderão utilizar este tipo de terapia. A eletromedicina é muito utilizada em Portugal? Vai sendo. É muito utilizada na Alemanha, na França, Reino Unido, os Estados Unidos. E em Portugal vai começando a ser. Como terapia. Porque como diagnóstico, claro que sim, que é utilizada. Mas como terapia? Está a ser bastante já. Já está a haver bastante aceitação, porque os resultados são muito positivos e muito rápidos. Por exemplo, no tratamento do cancro, que eu achei muito interessante, já é usada esta técnica no nosso país? Já, nós usamos bastante como complementar a nível da quimioterapia, em que tem a capacidade de potencializar a quimioterapia. Quem quiser recorrer à eletromedicina, onde é que se pode dirigir? Aqui no Porto temos a IEM e também temos em Lisboa, Leiria. Temos essas várias clínicas já no país. Mas para tratamentos específicos ou não? Sim, também. Há pessoas que chegam porque têm dores, outras porque, enfim, o mais variado sinais de doença as pessoas têm e realmente a capacidade que existe em termos
de recuperação é bastante grande. Quer dizer, as melhorias são muito rápidas, as pessoas Dê-nos sentem... um exemplo concreto, doutor. Um exemplo que seja frequente. A dor. Aparece muita gente com dor. Mas dor crónica? Dor crónica e dor aguda. É muito rápido o aliviar da dor. Olha, posso dar um caso. Esta semana passada, um paciente meu que chegou em que ele ia começar a hemodiálise em outubro e após 3 meses de tratamento connosco não vai fazer e não vai ser preciso fazer. Portanto, isto é um processo que está a ser estudado, nomeadamente a nível hospitalar. A recuperação total, metabolicamente em termos renais, que foi conseguida com este processo, o que é incrível. Portanto, muito ainda se está a estudar nesta área, portanto, na eletromedicina usada como terapia. Sim. Existe uma área de investigação muito grande. É pena que o gap para a área clínica, enfim, nesta área, nas outras áreas não é tão importante, mas na área médica a investigação e a clínica deviam estar mais próximas em termos da ação. Não estão, mas enfim, vão andando conforme podem, lado a lado. Muito bem. Doutor Nuno Menina, muito obrigada pela sua vinda ao consultório do Posto Canal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Agradeço a sua presença.